Olá a quem possa nos estar escutando neste exato instante. Vamos lançar um desafio para você. Se você consegue assistir esse vídeo até o final. E por que estamos falando isso? Aquilo que você presta atenção torna a sua identidade. Aquilo que você compartilha torna a sua realidade. Então veja o que você está prestando atenção e o que está compartilhando. E os nossos vídeos, em nossos estudos, é exatamente para alertar a você sobre aquilo que você dá atenção e compartilha. Hoje nós temos informação em demasia que é divulgada nas redes sociais e naquilo que você presta atenção será a sua realidade. Se você está prestando atenção em conflitos, em desavenças, em sofrimentos, isso será a sua realidade. E aqui nós temos como pretensão e objetivo de não dar atenção àquilo que é visto normalmente neste mundo, que são expressões de sofrimento, dor, falta de paz, guerras. E isso continua ad eterno, por nós darmos validade àquilo que acreditamos que seja real e do qual nós não podemos nos livrar, exatamente por sermos nós os criadores destas condições. Por isso, estamos fazendo esse alerta e pedimos que você fique até o final deste vídeo, que é continuação de uma série de 37 vídeos que já fizemos sobre o livro de texto do 100. Se você quiser, veja os vídeos anteriores, que terá mais noção sobre o que nós estamos compartilhando aqui agora. E hoje nós vamos estudar a seção 7, Criação e Comunicação, do capítulo 4, As Ilusões do Ego. E nessa seção, nós vamos ver algo que é normalmente desconhecido para nós, que é comunicação ligada à criação. Como isso se dá? Então vamos à leitura desta sessão. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que tua existência é definida pela separação. Nesse pequeno trecho, nós podemos ver já duas
distinções. Que a mente se divide em abstrata e concreta. E o ego acredita na mente concreta. E sua definição, a sua existência, é definida pela polarização naquilo que é concreto e material, ou, em outras palavras, naquilo que é físico. Portanto, aquilo que é abstrato e material, o ego rejeita. E nessa fisicalidade, o ego estabelece a separação. Agora aqui nós vamos entrar propriamente no sistema de comunicação, que é a verdadeira comunicação, segundo este texto. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo o mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se, e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa que é realmente nada abstrata. Meramente responde a certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. Então, o ego, ele cria um sistema de comunicação para ele próprio de seu sistema de pensamentos, que é um sistema isolado em si mesmo. E tudo aquilo que ameaça esse sistema, ele rejeita. Então, ali, ele interrompe a comunicação. E aqui ele diz o seguinte, que essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. Então, geralmente, nós nos separamos dos outros através dos nossos conceitos que temos em nosso sistema de pensamentos. Aquela pessoa é dessa forma, eu não gosto daquela pessoa, eu crio uma imagem. E dentro dessa imagem não há nada que possa fazer com que eu demova dela. A pessoa é assim e pronto. E ali eu interrompi a comunicação. Eu estou vendo aquilo que eu penso dela e não como ela realmente é. Então não há possibilidade de uma comunicação ampla. E nisso é que surgem os preconceitos, é que surge as divisões, o antagonismo, as dificuldades, as divergências, os conflitos, porque tudo aquilo que é diferente daquilo que eu penso, eu rejeito. Vamos continuar. Então o ego vive sob condições de ameaças. Então ele está em uma posição de defesa ou de ataque. Tudo aquilo que possa ameaçar
esse sistema de pensamentos, ou ele entra em defesa, ou ele entra em ataque. E isso nós constantemente estamos vendo e vivendo em nossas relações, que são extremamente conflituosas, pois cada um quer defender a sua posição pessoal. Não é verdade? Então isso vem a manifestar em nossa vida, no diário, no nosso cotidiano. E aqui, uma coisa que ele não menciona, mas que nós podemos estar adentrando dentro desse assunto, é que por nós estabelecermos essa divisão, por estarmos fechados em nossos próprios pensamentos, nós perdemos a capacidade de comunicação. E uma forma de comunicação que eu diria que nos é totalmente desconhecida, ou para a maioria, salvo aqueles que têm alguma noção disso, que é telepatia. Pois a mente é una e nós nos podemos comunicar entre si através de nossos pensamentos. Mas para que isso seja possível, esse sistema concreto e individual, o qual nós estabelecemos, ele teria que ser dissolvido. E aí você teria acesso ao campo mental unitário, que até hoje não nos é possível. E como nós estamos completamente direcionados para o plano físico, mas o próprio plano físico não deixa de ser uma representação daquilo que se expressa na mente como um todo, hoje nós temos a internet. Como nós não nos podemos comunicar dentro dessa condição abstrata, pela concentração nossa no plano concreto e físico, a nossa comunicação tornou-se mais fluida através daquilo que estamos vivendo hoje, através dos meios de comunicação. No caso aqui, hoje o telefone celular. Mas, mesmo nessa condição concreta, há uma abstração que nós não podemos ainda entender de forma geral como essa comunicação é transladada a quilômetros de distância. Se isso é possível no plano físico, que tem todas as dificuldades pela sua densidade, imagina como isso é fluido no plano mental, quando não há obstáculo desses nossos pensamentos próprios, desse nosso sistema de pensamento egóico, travado em si mesmo. Mas vamos continuar. O espírito, de forma contrastante a tudo isso, reage do mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Aquilo que não é verdadeiro, o espírito não responde. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro, ele não precisa ser estabelecido, ele já está estabelecido.
tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Está o Espírito em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com seu Criador. Então, o Espírito está em ligação direta com o Criador. Não precisa de nenhum intermediário. Não precisa de alguém que faça essa ligação. Porque ele e o Criador são o mesmo, eles estão uno. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Então, criação e comunicação são sinônimos. Quando nós deixamos de nos comunicar, nós deixamos de criar. Estamos limitados em nosso poder, fechado em si mesmo. E o que nós criamos, nós já sabemos. É o resultado daquilo que vivemos. Se você está feliz com o que você cria, parabéns. Aqui tem um gato que está me mordendo. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim como sempre, como um canal de recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações se comunicam com ele e como ele. Então aqui ele já diz que para esses seres não há divergência, pois eles estão na igualdade daquele que o criou. Então eles podem criar como ele, pois a mente deles está ligada direta na fonte que os originou. E nós perdemos essa conexão em nosso fechamento no sistema próprio de egoísmo. Mas vamos continuar. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. Pois nós utilizamos a mente em favor daquilo que não é, que é essa ilusão que nós criamos, que nós projetamos por uma mente confusa que se julga separada da fonte, que é este mundo, que é você com seus problemas,
e pela não comunicação com seu irmão na realidade daquilo que somos, não daquilo que nós, no nosso isolamento, pensamos que somos. Aqui, igual ele diz, não cabe nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Eu ainda acrescento, não cabe nenhuma distinção, pois o que Deus cria é eterno e real. E você pode criar por ele, por essa união, aquilo que é eterno e real. Mas vamos dar continuidade. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. E isso que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te de que no reino não há diferença entre ter e ser, como não há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. Então, voltamos ao nosso início do vídeo, porque estávamos falando sobre o compartilhar. Aquilo que você compartilha torna a sua realidade. Então, por isso que nós estávamos dizendo para ter atenção naquilo que você está compartilhando. E aquilo que você está compartilhando é aquilo que você está dando atenção e acredita que seja verdadeiro. Então, se você compartilha conflito, dor e sofrimento, você viverá conflito e dor e sofrimento e achará que isso daí é a sua realidade e a realidade de todos. Aqui eu não estou pregando, eu estou dizendo o que nós vivemos. E não me diga que isso não é assim, pois é isso que nós vivemos. E à medida em que temos consciência que isso não é verdadeiro, nós vamos voltar nossa atenção para o compartilhar daquilo que é real. Então ele diz aqui que a nossa função é de compartilhar. Agora temos que saber aquilo que estamos compartilhando. E ele diz aqui, o que abrange tudo que é, criou seres que têm tudo individualmente. Bom, nós acreditamos nisso, que temos tudo, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. E a alegria está exatamente naquilo que podemos compartilhar. E um termômetro disso é que, se estamos compartilhando aquilo que é real, nós sentimos essa alegria natural. Agora, como temos esse poder de compartilhar, se estamos compartilhando de ilusões, nós percebemos a ausência dessa alegria. É como que estivesse faltando alguma coisa que não nos completa, pois nós sabemos lá no fundo aquilo que é real e aquilo que nos transmite alegria.
Aqui ele diz, a abstração divina alegra-se em compartilhar. E isso que significa a criação. Bom, mais claro do que isso, eu acho que é impossível. Por isso que nós estamos compartilhando com vocês aquilo que está escrito aqui e trazendo alguns esclarecimentos, ainda segundo o nosso entendimento, mas sempre entregando toda a nossa fala àquele que sabe. Aqui nós somos simplesmente instrumento da verdade, do Espírito, pois tudo que aqui está, esse celular, o microfone, esse ser aqui no seu corpo, ofertou-se para compartilhar essa alegria do reino. Aqui, no outro parágrafo, tem uma parte que ele diz aqui. Mas, a menos que faça a tua parte na criação, sua alegria não é completa, porque a tua está incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser, ou seja, Deus, no próprio ser dele. E na experiência dele, da experiência de seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados. E ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Então, quando nós nos bloqueamos, isso afeta a nossa realidade, não afeta a realidade de Deus. E, como ele diz aqui, mas a alegria nossa e dele não é completa, pois nós estamos bloqueando o amor dele para nós. E se nós não o aceitamos, não o recebemos, não o reconhecemos, não há nada que se possa ser feito. Ficou uma falha na comunicação, uma falha na criação. Está vendo a nossa responsabilidade? E, portanto, nós não podemos compartilhar e banquetear desta fonte, pois acreditamos somente nos nossos processos isolados que estamos vivendo no ego. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar sua alegria contigo enquanto tu não conheceres isso com toda a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a ele, o que seria claramente impossível, mas ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado, porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz.
Aqueles que tiveram a revelação da realidade e da verdade é uma comunicação direta da mente sua, individual, com a mente de Deus. E nessa revelação, ela começa a deixar de ser individual. Ela desbloqueou seu próprio sistema de pensamentos. É como, vamos dizer assim, se houvesse um pequeno fluir de uma água em um pequeno vale, um pequeno córrego, e ali ele fosse inundado com algo, com universal, e se transbordasse e deixasse de ser ele. E é isso que nós não queremos. Nós queremos permanecer no nosso isolamento. Como que isso é muito difícil de ser dito, pois é algo muito pessoal, mas ele diz o seguinte: pode, contudo, ser restituída essa revelação por essa mente a outras, através de atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Então, essa revelação ela praticamente não pode ser comunicada, porque aquele que recebeu também não é possível compreendê-la dentro dos aspectos ainda que restam de sua individualidade. Ele sabe que aquilo é real, mas é como que se fosse um segredo entre Deus e aquela mente que está sendo totalmente moldada pelos pensamentos reais dele. E isso não tem explicação dentro deste plano. O que podemos fazer é o que estamos fazendo aqui: compartilhar com todos aqueles que estão dispostos a ouvir aquilo que normalmente não é dito e que já abstiveram de suas vontades pessoais, de suas ilusões, de suas crenças, que está na atenção naquilo que você está lidando, que você está realmente interessado. Se você está interessado no que circula nos meios sociais que a mídia divulga, isso será a sua realidade. Então, isso daqui que está sendo dito para você não terá nenhum sentido. Mas se você chegou até essa parte do vídeo, você tem isso já como sua própria realidade. Assim espero. Mas vamos continuar. Aqui é o último parágrafo. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva. Porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem, seja utilidade com inofensividade. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo seus egos, e assim nada pode feri-los. Ou seja, aquilo que é
vulnerável é o ego. Por isso, ele tem que se defender o tempo todo de sua irrealidade. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e ele restituirá esse louvor, porque eles são como ele e podem junto regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo, até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Então, neste parágrafo, ele diz o seguinte, que para você ser útil, você deverá ter uma mente inofensiva. E para ter uma mente inofensiva, você não pode acreditar que você é um ego, pois no ego só há possibilidade de ataque ou defesa, pois ele está em total insegurança de si mesmo. E ele, o tempo todo, tem que se autoafirmar em sua realidade. E quando isso é visto, reconhecido, você irá restituir esse louvor não ao ego, mas vai dirigi-lo a Deus. E essa mente poderá regozijar-se junto com ele. E em todo o reino haverá uma alegria. E cada mente que é mudada adiciona essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Aí nós voltamos novamente nessa situação do compartilhamento. E o compartilhamento é que traz o ensinamento, é que te dá a realidade daquilo que você compartilha. Porque se não há compartilhamento, voltamos à situação do ego, que fica só isolado naquilo que ele entende. E ao compartilhar, a essa mente e a mente de todos, pois ela é una, será acrescido. Como ele diz aqui, que nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Como nós já mencionamos, esse é um dos nossos propósitos desses estudos e de nosso canal Realidade Intocável. E aqui está implícito que não é preciso eu pedir para você que compartilhe esses vídeos. Ou você estará súcubo do seu ego
e do seu isolamento. E é um milagre você chegar até essa parte do vídeo, e um milagre maior será você o compartilhar. Pois neste momento você está criando para si mesmo uma nova realidade. E, além disso, pode ser feito algum comentário que você queira acrescentar àquilo que está sendo estudado. Dê seu like. Aproveite esses momentos neste tempo que nos proporciona esta divulgação. Saibamos utilizar esses instrumentos em favor daquilo que é real. Ou continuar dentro de suas perspectivas do ego. A decisão é sua. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Paz a todos.